A nossa vida é um desafio entre governar as possibilidades ou ser governado por elas, pelas possibilidades. Eu explico. As possibilidades são muitas, hoje mais do que ontem. Possibilidades de navegar todo dia na internet, possibilidade de ficar vendo filme, possibilidade de ficar pulando entre um emprego e outro, possibilidade entre ter uma ou várias mulheres e famílias, possibilidade de gastar muito, torrar tudo, de uma hora para outra, possibilidade de consumir isso, aquilo, e voltando à internet, consumir um conteúdo de altíssima qualidade, e tem muita coisa boa na internet, ou de ficar consumindo porcaria, e também tem muito. Para as crianças de hoje em dia, isso é ainda mais desafiador. Certo dia até eu perguntei para minha mãe, 81 anos, uma família de 9 irmãos, o meu pai tinha uma família de 11 irmãos, e nós lá em casa somos 5 filhos. Perguntei como é que se fazia para educar antigamente, cuidar de todas essas crianças. E a mãe me respondeu: olha, Kleber, a avó abria a porta de trás da casa, tinha um pátio, e lá nós ficávamos quando não estávamos na aula, e ponto. Lá ficávamos. Claro que não era só isso, é um resumo que ela estava me relatando, mas, ou seja, tinha um pátio, a porta se abria, alguns animais, uma horta, algumas brincadeiras, alguns brinquedos de criança, e era isso, um pátio, todos dirigidos por aquelas possibilidades, poucas, mas completas para aqueles filhos de um sapateiro. Aí aqui está, como eu disse no começo, as possibilidades são muitas para as crianças hoje em dia, antes mesmo de abrir o portão do mundo. Por sinal, cada vez menos as crianças abrem portão para atividade ao sol, o que é preocupante, mas isso é um outro assunto. As possibilidades de hoje começam numa tela, nas muitas telas, nos muitos acessos. Há um mundo muito maior do que aquele pátio da casa dos meus avós, onde a minha mãe e os meus tios brincavam. E aí é que vem. Como dirigir essas possibilidades? Como escolher entre elas? Como não ficar ansioso diante de tantas possibilidades? Como escolher o que é saudável, moral e psicologicamente, ou o que é danoso para a nossa vida, para a vida de uma criança? As possibilidades, vejam, são sinônimo da evolução do nosso tempo, mas também trazem consigo um perigo embutido. Uma coisa é certa, nós precisamos de um vigor emocional muito mais forte para escolher os caminhos e diminuir as possibilidades de errar, porque as chances de isso acontecer também não são pequenas. Até amanhã e vamos com fé.